No Momento AB de hoje vamos falar sobre energia solar. E por que energia solar? Porque esse é o assunto do momento. A gente está falando de modernidade, a gente está falando de preservação do meio ambiente, sustentabilidade. E por que não falar de energia solar que ainda traz economia para você? Por isso hoje nós estamos na AEL para conversar com o Davis, que tem um monte de novidade para contar para a gente, esteve em cursos, esteve conhecendo coisas novas e tem muita informação a respeito de energia solar para falar para a gente, para todos que estão assistindo, para a nossa cidade e, é claro, chamar a atenção da nossa população para a importância de tudo isso. Sim, exatamente. Muito obrigado pela presença mais uma vez aqui na nossa casa. E nós trazemos algumas novidades, Para começar, eu quero dizer que estivemos na Intersolar, A Intersolar é uma das maiores feiras do segmento. Onde aconteceu? Aconteceu em São Paulo, como todos os anos, durante o mês de agosto. E foram 3 dias de muita experiência, Muito conhecimento, Davis. Muita novidade, A gente pôde ver algumas mudanças no segmento e isso vai refletir ao longo dos próximos meses, certamente. Aí quando a gente fala em mudança, novidade, aí quem está assistindo e não entende muito a respeito desse assunto, fala assim, mas mudou o quê, gente? A placa é sempre a mesma coisa, aquele negócio azul, Enfim, mas não é por aí, A placa é quem vai captar a energia solar, mas todo o processo depende de muito equipamento. Sim, a gente pôde perceber que do ano passado, quando nós também já estávamos participando da Intersolar, nós podemos notar mudanças no quesito de modelo de negócio, principalmente, ou seja, as tecnologias presentes desde o ano passado se firmam no mercado brasileiro e a partir de agora a gente consegue encontrar melhores condições para poder chegar realmente até o consumidor final, com melhores oportunidades de negócio, preços mais acessíveis, condições de pagamentos que cabem no bolso de todo o cidadão brasileiro. Bom, é até interessante falar sobre isso, Porque quando a gente fala em energia solar também, as pessoas falam assim, é muito caro. Não tem condições de fazer isso não, muito caro, está acima do que eu posso investir, não é sempre assim? E aí, a gente conhece essa conversa, Aliás, em época de crise, essa conversa fica muito mais intensa. Mas é interessante até falar para você o seguinte, quando você pensa em energia solar, quando você for bater um papo com o Davis, ele vai te mostrar o que significa o investimento em energia solar, o que isso vai representar na sua vida. Porque às vezes você fala assim, eu vou investir, que legal, não vou mais pagar a conta de luz e tal. Mas não é só isso. E em um tempo, depois de algum tempo, a pessoa não só está pagando mais aquele investimento, não está pagando mais a conta de luz, quer dizer, ela já sai ganhando. Sim, não totalmente. Uma coisa que nós pudemos perceber da última vez que vocês estiveram aqui na AEL foi que a curiosidade em cima do produto aumentou significantemente. A contar do número de projetos que nós já realizamos em Barretos e região, mas principalmente pelo número de pessoas que batem a nossa porta, ou muitas vezes numa conversa não formal no dia a dia, nas ruas de Barretos, vem questionar, vem perguntar informações, principalmente com relação a custo, porque as pessoas estão percebendo que sim, é um produto que vem para ficar, que vem para agregar no dia a dia de cada um, e a grande dúvida muitas vezes é o custo. Falando sobre custo, aí eu volto a bater naquele ponto que eu comentei sobre a própria Intersolar desse ano. Nós pudemos perceber que o consumidor final ele está mais interessado em buscar o produto, a tecnologia de energia solar, e os próprios fabricantes de principalmente inversores têm se mostrado preparados para oferecer produtos diferenciados, que estão facilitando bastante o acesso financeiro. Até há um pouco tempo atrás, você tinha uma limitação com relação à potência de inversores. Hoje eu já tenho uma gama um pouco mais ampla, Sempre prezando, é claro, os principais grandes fabricantes do mercado, do segmento. E aí isso que acaba dando novas opções para aquela pessoa que quer investir. Isso flexibiliza bastante o produto e faz com que você não tenha que comprar um projeto muito grande ou talvez um projeto muito pequeno. Eu consigo fazer com que o produto caiba no seu bolso. É isso que vem a ser o resultado final de tudo isso.
E olha, esse tipo de informação que a gente veio buscar aqui hoje através do Momento ABEA é para levar para você, porque né, eu não posso deixar de dizer, Momento ABEA, a ABEA é a Associação Barretense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, e esse é um dos fundamentos da ABEA, levar para você informação, levar para a nossa população a informação e, lógico, né, mostrar o trabalho de pessoas ligadas à associação. E hoje a gente está aqui para conhecer um pouquinho mais sobre isso, porque como a gente falou, você fala de energia solar, é algo novo, relativamente novo, principalmente aqui no Brasil, e as pessoas ficam em dúvida, né? Então, eu até comecei falando da questão de meio ambiente. A gente tem que ponderar também as coisas. A gente está vivendo um clima, né, nas últimas semanas aí, extremamente quente, extremamente seco. O que a gente está vendo também? Muita queimada na nossa região. Quer dizer, o nosso meio ambiente está indo, né? Está se acabando. Tremendo, e aí, quando a gente fala em geração de energia através de uma hidrelétrica, e a gente vê a construção de uma hidrelétrica, o que passa pela sua cabeça? Mais um pedaço do nosso país que vai ser destruído. Também. Né? Porque o impacto ambiental é muito grande. Aí quando você pensa numa nuclear, nossa senhora, pelo amor de Deus, né? Lá tá lá Angra 1 e 2, Angra 3 está lá naquele vai, não vai, constrói, não constrói, investimento muito alto. É lógico que todo mundo tem um certo receio de energia nuclear. Eu não, tá? Porque eu fiz estágio lá. Tá. Eu conheci tudo, tá? Então não tem medo. Né? Eu posso falar, gente. Mas enfim, quando você pensa numa termoelétrica também vem todos esses outros problemas. Por que não usar algo que não tem como você bloquear? É o sol. Se você me permite um adendo com relação a isso. Com certeza. Olha que interessante. O grande interesse do governo ou dos governos ao redor do planeta com relação à energia solar, muitas vezes não é o simples fato de redução de custo, né? Porque fica muito mais barato rodar uma usina fotovoltaica comparado com o custo de projeto de uma termo ou uma hidrelétrica. Mas a relação tempo também influencia muito, né? Sabe-se que quando um país precisa aumentar a sua cadeia de geração energética, esse país ele precisa de tempo muitas vezes. Sim. Né? Com energia solar, não. Foi isso que motivou o governo brasileiro, né, em 2014, 2013, já entrando para 2015, em incentivar o produto, painel fotovoltaico, porque ele sabia que em questão de 1 a 2 anos você poderia sair de 0 geração para megawatt, para gigawatt de geração fotovoltaica. Coisa que você não consegue com um projeto de termo ou hidrelétrica. Bom, eu particularmente, né, como engenheira eletricista, tenho uma preocupação muito grande com essa questão de novas usinas para gerar energia, seja ela de qualquer tipo que seja. Né? Até brinquei com relação à Angra, porque eu tenho um carinho especial, porque eu estive lá, conheci, né, e vi o outro lado da coisa, que geralmente quem está longe não sabe, mas enfim, de qualquer forma, a gente percebe que para tudo isso tem um investimento muito grande, sem contar aquilo que é desviado. Desculpa falar, mas é assim no nosso país, todo mundo sabe. Fora isso, tem o grande impacto ambiental em todas elas. Agora, eu vou voltar a falar, quando você fala de energia solar, não tem impacto ambiental? Se você já... E é sustentável. Puxando um pouquinho para esse lado, o governo recentemente mudou as regras, né, com relação à CETESB e outros órgãos que regulamentam, inspecionam, né, e mantêm aí a vigilância sobre tudo que envolve impacto ambiental. Então você vai ter uma agilidade maior, caso você queira colocar um projeto fotovoltaico no seu sítio, na sua fazenda, sem precisar, ou talvez precisando, mas nesse caso, de uma maneira muito mais prática e rápida, conseguir as licenças ambientais. Ô Davis, mas incentivos ainda não existe? Olha, o governo ele está vindo com doses homeopáticas, eu costumo dizer, tá? Então, devagarzinho, ele vem liberando condições e oportunidades, né, financeiras que vão permitir que você, consumidor, e eu, todos nós, tenhamos um maior acesso, ou seja ampliado esse acesso à energia solar. Boatos me disseram recentemente que o Minha Casa Minha Vida em breve vai estar recebendo projetos fotovoltaicos, assim como já recebe projeto termo. Tá? Bacana. É claro que há de se esperar, porque tudo no nosso país toma seu tempo, tá? Mas a gente torce para que isso aconteça, né? E partindo daí, a gente sabe que as instituições financeiras nesse segundo semestre estão bem mais maleáveis. Então, se você tem conta em banco e você movimenta com frequência essa conta, procura seu gerente.
tá? Bate um papo com ele, porque a maioria das bandeiras no Brasil hoje, independente do estado onde você reside, já tem linhas de crédito específicas para energia solar. Que bacana, eu não sabia disso. E os juros estão caindo, né? Que bom. Como nós sabemos aí que Selic e outros influenciadores estão derrubando o juro, né, no país, esses juros para projetos em particular também estão caindo. Olha só, de repente você tem tudo à tua disposição, não está nem sabendo. É por isso que é bom a gente conversar, por isso que o Momento ABEA procura essas informações para levar para você, porque de repente, né, a pessoa está lá pensando, poxa, eu estou vendo ali, olha que legal, vou me livrar da conta de energia, né, vou ter uma nova expectativa, estou construindo minha casa, ou quero mudar o que eu tenho na minha casa, porque esse tipo de coisa não é divulgado, né, ele fica ali guardado. Então, você tem que ter conhecimento, procura informação. Bom, tem uma outra informação bem interessante para compartilhar com vocês, tá? Nós recentemente saímos, então, da Intersolar e estivemos participando de um pequeno congresso que aconteceu dias depois do evento, em São Paulo. Esse evento aconteceu no Rio de Janeiro. E lá nós fomos convidados a participar de 3 dias, né, num preparatório para quem trabalha com grandes projetos fotovoltaicos, tá? Então, se você busca se envolver com projetos de usinas em larga escala, seria fundamental ter participado aí desse evento no Rio de Janeiro. E uma vez lá, nós tivemos informação sobre um PhD, ou seja, um projeto de pesquisa e desenvolvimento que nasceu no Brasil em 82, tá? Onde empresas implantaram projetos fotovoltaicos não com o intuito de economizar energia naqueles telhados, mas basicamente de entender como essas placas viriam se comportar no nosso clima. Tá. Por quê? Quando você pega um datasheet, ou seja, um material descritivo de uma placa fotovoltaica, o que mais muitas vezes incomoda o consumidor final, a pessoa que não tem tanto conhecimento, é o tempo de vida. É a vida útil da placa, a garantia aplicada sobre ela e principalmente a depreciação dela com incidência de raio ultravioleta. Né? Nós sabemos que uma placa ela já começa um pouquinho abaixo de 100% da sua potência de geração, nenhum fabricante esconde e nega isso, tá? E ao longo dos anos, essa perda de potência, ela acontece na casa de 0,7%, ou pelo menos é isso que é transcrito pelo material dos fabricantes, de maneira geral, tá? Raramente um ou outro consegue diferenciar isso. Então você sabe que ao longo de 25 anos, a sua placa vai gerar, o próprio fabricante garante isso, pelo menos 80% a 81% da potência máxima inicial. Em 25 anos? Em 25 anos. Quer dizer... Tá? A placa, na verdade, ela tem expectativa de vida útil de 30 a 40 anos. Tá. Mas o próprio fabricante diz para nós, olha, eu garanto para você que em 25 anos essa placa ainda vai estar funcionando e 80 a 81% da potência inicial vai estar sendo gerada. É uma perda muito pequena. Isso. Só que isso é um resultado que vem de trabalhos de pesquisa e de exploração do produto na Europa, na Ásia. Tá? Aqui é diferente. Regiões do planeta onde o nosso clima se diverge de maneira absurda. E esse P&D realizado de 82 para cá veio trazer essa resposta. Como essa placa fotovoltaica vai se comportar no nosso Brasil? Que é quente, muitas vezes seco, em outros lugares úmido, mas basicamente a gente sabe que o calor não ajuda tanto a placa fotovoltaica. É a irradiação solar, não é, que faz com que a energia seja convertida ali. Ela nasça por ali, pela irradiação solar. Porém, o calor não. E o resultado dessa pesquisa foi espetacular. Descobriu-se que entre o melhor e o pior produto entregue pelo fabricante, nós tivemos de 0,2% a no máximo 0,4% de perda ao ano. Ou seja, saímos de 0,7% na média internacional e caímos para 0,3%, 0,35%, alguma coisa nesse sentido. E isso faz com que a expectativa de vida dessa placa ao 25º ano esteja na casa de 90%. Quer dizer, ainda a gente tem esse benefício aqui no Brasil. Exatamente. É isso aí. Olha, o Momento ABEA vai ficando por aqui. Hoje a nossa presidente, a Débora Sartori, não está presente porque ela teve um compromisso, mas lógico, te mandou um grande abraço e pediu desculpa para você que está assistindo, porque ela está sempre presente com aquela energia, com aquele astral muito bacana e, né, deixa o programa muito mais bonito, trazendo também informação para você. Mas hoje a gente fica por aqui sem ela, na semana que vem a gente vai ter a Débora aí presente e não se esqueça, sexta-feira que vem, às 8h30 da noite, estaremos de volta com mais um Momento ABEA para você. Até lá!